Aí a segunda meta, que é a mais complicada, né? É o desbloqueio do 1 milhão. Eu lembro porque foi um desafio muito grande por conta da pandemia. Tá. Foi, assim, aí de novo o empreendedorismo. Já foi o carro de todo mundo, já foi o dinheiro da ponta corrente. Aí nós chegamos na drogaria e falamos assim, não, quero álcool gel. Aí você falou, mano, o que nós fizemos? E agora todo o planejamento vai muito por água abaixo. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Made in Brasil. E no episódio de hoje a gente vai falar de mais um case de sucesso de marca própria, né? Vamos falar de e-commerce, vamos falar de venda no B2B também, né? Então, para você que tá trabalhando para escalar sua marca, fica ligado que vai sair muito insight legal aqui hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Dom Barros e eu tô aqui com a minha parceira de vida e de podcast, Carol Wildes. Fala galera, tudo bem com vocês? Estão preparados para escalar o e-commerce de vocês, construírem marcas com solidez, com propósito? Então vem com a gente nesse episódio, já compartilha e não se esquece, é rápido de você fazer isso e vale a pena para o seu crescimento e desenvolvimento de se inscrever aqui no canal. E para ter esse bate-papo com a gente, hoje nós recebemos aqui no Made in Brasil os sócios fundadores da Zolve, Thiago Cesário e Gustavo Russi, no Made in Brasil. Bem-vindos! Obrigado, gente. É um prazer muito grande estar com vocês e no podcast. Já vi muita coisa, já vi Rony aqui, então, pô, responsabilidade estar aqui hoje. Boa, boa. Só tenho que agradecer também, né? Faço das palavras do Thiago a minha e tem muita coisa pra gente conversar e muito insight bom pra gente trocar. Vambora, pessoal. O pessoal gosta aqui de quem vem e abre a caixa preta, né? Já vou passar essa missão pra vocês. E vamos lá, assim, pra gente começar do começo e dar contexto, né, pro nosso bate-papo. De onde surgiu, né, a ideia de criar a Zolve? Tá. Vou começar aqui e aí você me complementa aí se eu esquecer de alguma coisa. A gente começa a história da Zolve mais como Menualive, né? Criando uma DNVB, que era Menualive, e depois ela se transforma em Zolve, né? Eu gosto de falar um pouquinho antes disso, onde a gente cria uma marca que chama Maximus Mens. A gente cria essa marca junto com o nosso sócio Leonardo Lopes, e na venda dessa marca, a gente sai dessa empresa e fala assim, e aí? O que a gente vai fazer agora? E aí ficamos um grande tempo tentando pensar, olhar para o mercado, o que a gente fazia. A gente já tinha dado muito certo com essa marca, em 8 meses faturamos 1 milhão, aí a gente já entendeu, opa, aqui é um mercado legal. E aí, nesse entendimento, a gente começa a olhar para várias coisas. Meu sócio, Leonardo, é um cara com uma visão empreendedora muito legal, tudo para ele é negócio, e aí... Num dia, ele ouve a mãe dele falar muito sobre menopausa, vários calores que ela estava sentindo, vários problemas que ela estava sentindo com a idade. E aí ele me liga e fala assim, cara, já sei, a gente tem que fazer um produto para menopausa e TPM e tal. E aí, quando ele me fala isso, eu falo, cara, não, pelo amor de Deus, cara, você tem certeza, porque... Porque a Maximus, na verdade, ela vem no segmento masculino. Tá. Era totalmente uma contramão do que foi feito com sucesso em 2 anos. Aham. E eu fui o cara que falei assim, cara, pô, como é que eu vou fazer, né? Eu cuido de performance, cuido da marca, como é que eu vou criar uma marca para mulher 40 anos mais e tal? E essa foi o impacto primeiro, assim. Mas pela persistência dele, a gente começou a olhar alguns cases do mercado, não tinha muita coisa na época, então a gente teve o entendimento que falou assim, pô, é um mercado legal, vamos apostar. Então a Zolve, na verdade, nasce como o primeiro produto, que era a Menualive. E a empresa era a Menualive, né? A empresa era a Menualive. Aí depois de o nome convencer o também. Thiago, aí vem os dois com a caixinha pronta, já... Vai ver o que a farmácia acha. Aí eu falei, como assim? Ó, E vocês já eram sócios na primeira empresa? a priori não, a priori era o Thiago e o Leonardo com outro terceiro sócio na Maximus. Perfeito. E eu fui contratado para fazer a expansão de B2B na época, porque eles já estavam consolidados no canal digital, mas a barbearia estava em ascensão no mercado na época. A gente estava falando de 18, 19, 17. Lembra? E aí eu já tinha alguns trabalhos com polivitamínicos também, já fazia, né, consultorias para indústrias farmacêuticas, né, para segmento não medicamento. Não, vem aqui que a gente tem um produtaço e tal. E aí a gente foi escalando ali em barbearias, já em drogarias, grandes contas já começaram a entrar com a Maximus. Aí eu comecei a trabalhar com eles para
depois ter o convite, ó. Agora, esse projeto aqui, a gente queria você dentro da sociedade, Legal. pra gente tentar já começar o mini channel, né? Quando a gente fez estudo de mercado do Menolive, a gente entendeu que o público 40 a mais não ia estar tanto na internet. Foi um grande erro nosso, na verdade. Isso em que ano? Isso foi em 19 pra 20. Em 19. Tá. E aí a gente falou assim, cara, aqui é um produto para farmácia. Esse produto em farmácia vai dar muito certo. Tá, quem que é a pessoa nossa de farmácia? Pô, Gustavo. E aí a gente chegou nele, eu lembro até hoje, a gente fez um mock-up ali, bem rapidinho, e falou, cara, o que você acha de um produto assim? Vender o sonho, Eu, foi? eu, falava pra você, eu já saí com a caixa embaixo do braço, já principal farmácia minha, eu falei assim, o que você acha? Eu vou dar meu all-in aqui. Aí foi um feedback de uma parceria de uma drogaria nossa, que tem 6, 7 drogarias, também cresceu bastante em Campinas, o Elder, da Drug Store. Ó, não tem nada do segmento nem parecido. Aí eu levei uma surpresa. Eu voltei com uma notícia boa pra eles. Mas já tinham todo mundo comprado a ideia. A gente só queria entender como a gente ia trabalhar com a marca, né? E aí foi todo o trabalho de criação, né? No primeiro impacto que a gente teve, a gente não conseguiu no online muito tracionar para entender comunicação. E ali o grande ponto foi mudar o público, né? Falava para homens, aí a gente tem um produto totalmente voltado para mulher, mais velha. Então a gente teve que se adaptar na comunicação no começo. E quando a gente conseguiu acertar ali, mais ou menos, a gente conseguiu implementar principalmente nas farmácias, por Gustavo. Mas aí começa a grande luta de fato, né? Porque a hora que a gente tem o produto, a gente só tem o começo, né? E ali começou a gente aprender de fato como é que funcionava o mercado. Então, a Zove hoje é uma marca que fatura 20 milhões ano, mas 80% do faturamento vem do Menolive. Legal. Então, ele é o nosso produto carro-chefe. Ele expandiu a linha hoje, então a gente tem 2, 3 linhas baseadas nesse público. A Zove virou a hold, né? A Zove acabou virando uma hold por conta disso. E quando o Thiago fala sobre 80% do faturamento de um produto, tem tudo a ver com a maturidade de tempo, foi o primeiro, a compra da ideia do nicho B2B através das drogarias, por não ter nada no GC próximo ou similar, porque a gente, de fato, foi uma luta muito grande no início, eu gosto sempre de falar isso, né? Que é o seguinte, quando a gente chegou, eu cheguei para visitar, sem ser o meu amigo, é lógico, a primeira drogaria para apresentar o produto, o dono da drogaria falou, legal, a cabeça de vocês pensa bastante, mas nunca ninguém vem na drogaria procurar um produto de menopausa. Aí, com essas palavras, eu ouvi, essa merda nunca vai vender. Que é o case de todo mundo, né? Essa merda nunca vai vender. E pra gente, foi um motivo de desafio. A gente já tinha vendido pra drogaria, na verdade, porque a farmacêutica comprou a ideia, mas quando foi falar pro dono um mês depois, ele falou, isso daqui não tá vendendo, essa merda nunca vai vender, e aquele, né, estresse. Olhei pro Léo, que na época tava comigo no campo, falou assim, queria tanto comprar esse produto de volta, mas não tem dinheiro nem pra comprar de volta. Então, aí, de fato, entender, como o Thiago falou, de análise de mercado, de entender, de começar a vasculhar o que, de fato, as farmácias... A cada 10 que eu entrava, independente, 8 comprava de mim. Perfeito. Porque não tinha. Quando a gente não ia no comprador, a gente ia no técnico. Me fala algo de suplemento alimentar que você tem para menopausa. Tem o Prímula. Não, Prímula é só uma molécula. Só um alimento. Tem o linhaça. Estamos falando da mesma coisa. Simicifuga, medicamento. Isoflavona, medicamento. Aí falou, mas então o que você tem de diferente? Então a gente conseguiu criar um storytelling através dos elementos, né, das moléculas, de que fato não tinha nada nem similar no mercado, que unificou tudo que todo mundo indica, mas que nós tínhamos os diferenciais que não traziam malefício para a saúde feminina. Né? Quando a gente fala de isoflavona, é derivado de soja, simicifuga, medicamento. Então, para quem está fazendo um tratamento oncológico, com 45, 50 anos, que já chegou na menopausa precoce, ela não pode tomar esses produtos, porque atrapalha o tratamento cancerígeno. Soja vira estrógeno no organismo e automaticamente é a mesma coisa que o sintético. E a gente não tem soja. Então, aí, em menos de um ano, começou médicos oncológicos prescreverem o Menolive e cair no site. E vocês começaram a fazer esse trabalho, porque, assim, vindo para a história de vocês, no início, no e-commerce, foi difícil encontrar comunicação, vocês foram para o físico, para o B2B, fizeram as primeiras vendas, era um produto inovador, e como que vocês fizeram
o B2B vender, as lojas venderem ainda nesse processo sell-out, de construção de marca, né? Foi muito um trabalho de formiguinha, Carol, porque foi o que ainda funciona até hoje no mercado, a gente falando em pleno século XXI, que é selinho A de gente balcão. comprar, né? Isso daí eu fiz muito. Falar pra minha mãe, vai lá na loja comprar, mãe. Preciso gerar. Aí o Léo, manda minha mãe também, manda a mãe do Thiago. A gente fazia isso no início. Mas é muito do trabalho do balcão. Porque quando a gente fala com empresários, o dono da drogaria, ele entende que o GC não tem nada igual, ele entende que é uma margem absurda perto de um polivitamínico. Legal. Hoje a gente entrega 60% líquido com os impostos de um suplemento. E com um ticket de R$ 139,90. Nossa. Então a drogaria acha o máximo. Uhum. Mas aí não é o dono da drogaria que vende. É o balconista, é o farmacêutico. Então foi sempre aquele trabalho de selinho, comissionamento, treinamento. Eu acredito muito nisso. Eu faço até hoje consultorias para as distribuidoras, que são a nossa verticalização nível nacional. Já estamos em 22 estados através das distribuidoras. Mas todo mês eu estou dando uma distribuidora, dando um treinamento técnico, estratégico, de posicionamento de marca, de layoutização de loja. Eu estou sempre plantando essa mente, porque o que a gente vem, né? O Thiago vai falar um pouco sobre e-commerce, a gente tem um índice muito alto de recompra. Que bom. A gente fala que a compra sim é pelo marketing, né? Que a gente sabe muito fazer bem, né? As empresas de produtos digitais. Mas a recompra é por causa da solução do produto. Fisiologicamente, é uma fórmula que pegou muito forte. Então, a gente não tem relato na drogaria, tipo, comprei e não funcionou para mim. E isso é legal porque é um polivitamínico, né? A gente não pode se comprometer a uma entrega, né? Diferente do medicamento. Então, eu acho que é mais isso, Carol. Treinamento, plantar a semente, apostar no profissional de venda, que eu tenho um prazer gigante disso, de disseminar conhecimento, porque é isso. É ele que vai falar do nosso produto, né? Acho que esse é o grande ponto, né? Quando a gente fala de sellout dentro, o trabalho que é muito feito, principalmente pelo Gustavo, a gente entende que é um bom produto. A gente sabe que ele funciona, de fato. A gente tem grandes diferenciais quando a gente coloca, igual o Gustavo falou, dentro do mercado. Então, muitas das vezes, o trabalho é fazer a ponta final saber do produto quando um cliente chegar. Então, esse é o trabalho. A gente soma também um trabalho que a gente faz hoje para B2B, para sellout. A gente faz campanhas digitais hoje por geolocalização. Então, hoje uma loja qualquer drogaria, qualquer rede que tenha o nosso produto, insere no nosso Meta Ads e a gente consegue fazer campanhas de geolocalização. Todas as mulheres que passam por ali ou que frequentam ali, pelo menos vão ficar sabendo sobre o produto. Então, se entende que é uma engrenagem também, muitas das vezes, de não só olhar para um canal separado do outro. Então, a gente tem muito essa visão de olhar como um todo e entende que isso é um investimento também para o canal B2B, para correr o sellout, porque esse é o grande problema, né? A gente passou isso muito no começo, ninguém conhece o produto tá lá, para que ele serve. A gente, como suplemento, tenta inovar em visual e alguns diferenciais, mas, na verdade, a funcionalidade é o que mais importa. O cliente tem que chegar, comprar, funcionar, para aí sim ele se tornar um cliente nosso. Então, esse trabalho é conjunto, assim, de algumas coisas, e o trabalho da ponta final ali, eu acho que esse é o que faz diferença pra gente hoje em sellout. Legal. E como que... Porque, assim, né, dois números que a gente gosta muito de trabalhar, até para trazer insights ali para a audiência que acompanha aqui o podcast, a gente olha muito, assim, para 0 a 100 mil por mês. O que aconteceu nesse começo para chegar em 100 mil de faturamento mensal e de 100 a 1 milhão. Como que foi? Né? Vocês ali naquelas primeiras vendas B2B já conseguiram chegar nesse resultado de 100 mil mensal? E também já foi suficiente para ir para 1 milhão? Ou teve que entrar o digital para puxar? Como que foi? Tem um grande ponto em relação a isso, né? Foi difícil, eu acho que como para todo mundo. Por mais que a gente tinha expertise de outras marcas, de outros produtos que funcionavam, que já tinham faturado R$1 milhão por mês, quando a gente vai para um produto, cada produto é diferente do outro.
Cada um é uma estratégia, uma comunicação, é acertar a campanha, Tempo muitas de das maturação. vezes. No B2B é muito importante o tempo de maturação, tem que ter conhecimento, tem que ter visibilidade desse produto. Então, pro balconista final que a gente acabou de falar, saber que ele existe lá na prateleira. Então, eu acho que é uma somatória de coisas. Do 0 a 100, a gente em setembro faz o lançamento oficial do produto, da marca, da empresa, e no outro ano a gente já consegue faturar 100 mil reais. Foi muito do B2B, né? Setembro de Setembro de 2019? 2018, aí em 2019 a gente já fatura Não, foi ali... 20. 19 para 20, 19 a para gente já 20. fatura. Eu lembro porque foi um desafio muito grande por conta da pandemia. Tá. Foi, assim, aí de novo o empreendedorismo. Já foi o carro de todo mundo, já foi o dinheiro da conta corrente. Aí nós chega na drogaria e fala assim, não, quero álcool gel. Aí você falou, mano, o que nós fizemos? E agora todo o planejamento vai muito por água abaixo. Mas, de novo, a venda da ideia de não tem nada igual, aí vai do storytelling, de comercialzão na veia, tipo, a mulher com menopausa, ela não tá podendo nem sair de casa, ela tá enlouquecida com sintomas indesejados. Isso aqui vai funcionar muito como ideia dela ter uma calmaria, a gente tá falando de fogacho, estresse, insônia, e todas essas notícias trágicas, né, da pandemia, cara, vai só piorar a menopausa dela. E a gente vendia tudo isso e acabava acontecendo. Mas o salto, de fato, de setembro de 20, que o Thiago cita, foi quando a gente começou a entender que a gente era só 3 pessoas. Cara, não tem como vender muito. Se o Forte começou rua, cada um ir para um canto, né, não vai sair do estado de São Paulo. E aí, quando foi a ideia do Leonardo, eu falei assim, cara, eu vou começar a procurar distribuição na internet. Com representante, achou a Distrimed, uma distribuidora de Minas Gerais, que um dos donos, muito, muito antenado com produtos digitais, falou assim, eu quero brincar disso aqui. E assim, aí a gente tirou ali um pedido de 76 mil. Nossa. Legal. De cara, ele falou, não, pode colocar 3 mil unidades, isso aqui eu vou rodar, isso aqui é top, ideia top, nunca vi mesmo menopausa, vocês vão rodar. Legal. E aí já veio outras distribuidoras, né, Fords, aí já veio Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul. E que aí com esse faturamento da distribuição, por conta do volume, que foi atrás só de verticalização, porque eles compram com volume, porque cada distribuidora tem, no mínimo, uma carteira de 5 mil CNPJs que eles atendem, de medicamento. Então, já é uma carteira pronta. Legal. A gente começou também a rentabilizar, aí veio ideias, né, como do Thiago, de a gente pegar volumes maiores de faturamento na distribuidora, atrelada a sellout. Então, a do Mato Grosso. Eu tenho proximidade com o SBT. Vocês têm coragem de fazer no programa do meio-dia do Tata Marques? É um ratinho aqui da região. Quanto custa? Fui lá na reunião do SBT, local, fecha a conta, se eles pegar 5 mil unidades. Aí, Thiago, pode fechar. Aí a gente começou a jogar o jogo de reverter o dinheiro em branding. Que legal. Entendi. A gente não revertia ele para fluxo de caixa ou para mais investimento no digital. Você fazia o teu cliente vender, né? Gerava Exato. o branding para ele ali, levantava para ele. Porque a preocupação vender. começou a ser sellout. A gente tá colocando um volume muito grande. É um produto novo. Se esse negócio parar lá, vai parar a empresa. Porque aí a comunicação vai ser o ruído vai ser muito grande. E a gente começou a reverter em branding. E em paralelo a isso, a gente já rodava o nosso e-commerce pela expertise que a gente tinha, pela técnica que a gente já sabia utilizar, já estava faturando ali. Então, quando vinha um pedido grande desse, somado ao faturamento que a gente tinha de e-commerce inicial, já bateu ali os 100 mil que a gente tinha de meta. Aí a segunda meta, que é a mais complicada, né? É o desbloqueio do 1 milhão. Aí é uma somatória de coisas mesmo, aí de maturidade, de entendimento, acho que financeiro também, porque o B2B é muito legal o pedidão, só que ele recebe só lá no final do mês, né? O famoso no final... 30, 90, 60, 120, 150. Nossa. E aí a gente também conseguiu arrumar ali, entender que a gente precisava arrumar financeiro para conseguir ter a capacidade de aguentar o B2B e ainda assim investir no online, né? Quando a gente vai para online, a gente teve a dificuldade no início de comunicação, igual eu falei para vocês, porque o meu entendimento de quando você faz o estudo de marca para uma mulher, uma venda de uma mulher para uma mulher de 40 anos,
você imagina aquela senhora do cabelo grisalho, de que não sabe comprar na internet. Então, na verdade, a gente foi entendendo todo esse processo e no entendimento a gente percebeu que as mulheres, na verdade, elas não queriam ser aquela senhora do cabelo grisalho. Ela queria ser a pessoa descolada, ela queria ser a mãe, aquela mulher ativa, que executa muita coisa no dia, que tem grandes responsabilidades. E aí a gente reverteu nossa comunicação, trouxe influenciadores. Hoje, ainda a embaixadora da marca é a Mara Maravilha, onde é uma pessoa totalmente nessa pegada, ativa, mãe, Jovial, que tem uma rotina muito acelerada, né? E aí, a hora que a gente faz essa mudança de comunicação, principalmente no online, aquilo ali meio que dá certo, onde começa a dar ROI pra gente e a gente começa a reinvestir de fato. Uma grande característica que a gente teve de aprendizado para chegar no 1 milhão também que como a gente fazia o B2B no começo, primariamente, o que acontece? Muitas das farmácias faziam a revenda no Mercado Livre, faziam a revenda no digital também, e eles se tornaram concorrentes de nós mesmos. Então, eu fazia campanha, fazia investimento no digital e eles que vendiam. Aí a gente falou, opa, pera lá, precisamos organizar isso aqui, né? Então, o trabalho de PMC foi muito importante nessa época, onde a gente já teve casos de momentos até de precisando de faturamento na empresa, falar assim, cara, corta o B2B, não vende para ele, porque ele não respeita o preço, não respeita o PMC. Então, por não ter essa capacidade de gestão, a gente não vai conseguir vender para ele, para que a gente consiga vender no online o nosso produto pro cliente final. Porque assim, olha que interessante, complementando o que o Thiago fala sobre essa estratégia, que foi ali a virada de chave, de fato, do 100 pro 1 milhão. Final de dezembro de 21, a gente começou a identificar que o PMC ele era controlável, mas a gente precisava Explica faturar. o que é o PMC. Preço mínimo de compra. Mas como nós damos um produto novo, não adianta a gente meter o pé no acelerador, que a loja ia falar, não, me desculpa, amigão, não vou pagar R$70 no seu produto, porque você acha que vende ele a 140. Então, a gente já tinha identificado isso no começo, o que a gente fez? Vendi ele muito barato. E aí, automaticamente, com o tráfego pago criado pelo digital através do Thiago, tentando escalar. Realmente escalava. E a gente achando que estava dando errado, não estava dando errado. Estava dando muito certo. Estava vendendo para eles. Porque enquanto a gente tentava vender o e-commerce a R$100, que na época, 20, 21, era o preço ideal de produtos similares de suplemento alimentar, R$ 99,90, aquelas estratégias, né? A drogaria comprava a R$ 39,90. Ela vendia 70 rindo no Mercado Livre. Nossa. E aonde não cabia a gente fazer uma briga de preço, porque não é o que a gente acreditava e porque também não dava ROI fazendo aquilo. Porque a gente tava no topo de funil com força, criando todo esse comportamento daquela mulher mais madura. E que a gente tava equivocado a achar que era aquela senhorinha, né, de bengala comprando suplemento. Não era. Era muitas das vezes uma mãe com 40 e poucos anos que entrou na menopausa precoce. E isso é muito legal quando a gente entende o público. E é engraçado porque todo mundo idealiza. Começa uma marca, esse é o meu público. Esse é o meu público. E erra. É impressionante, né? E é o que a drogaria enxergava, Carol. Porque na cabeça dela, quando a gente veio com a solução menopausa, não, a dona Maria nunca veio aqui atrás de produto de menopausa. Mas ela vai lá comprar Prímula, ela grita por isoflavona, ela tá gritando pelo sintoma. E não pela nomenclatura da patologia feminina. Que legal. Mas vem cá, então vocês sacrificaram, de fato, o faturamento para impor o preço. Exato. Mesmo, Dom. Mesmo cortar. com revendedores maiores ali. Cortamos geral. A gente, de fato, foi do momento também que eu estava muito voltado a algumas consultorias, trabalhando terceirizado com outras indústrias e empresas de rede de drogaria, onde tinha essa pegada do produto digital virar produto físico. Eles começaram a enxergar o Gustavo assim. E aí, quando eu saio de cena, o Thiago e o Leonardo falam assim, nós vai cortar geral o B2B, porque o B2B vai matar a gente. Hoje é o que traz faturamento e o que alimenta a empresa, principalmente para os 3 empresários. A gente já estava com 2, 3 colaboradores, né? Mas vocês acreditam? Acredita, então pode cortar. Então a gente estava negando pedido de 80, 120 mil reais. Foi o processo para a construção da marca. Foi. Esse foi a virada de chave do 100 1 milhão.
Pra gente, o entendimento de mercado, de persona, do público foi muito importante, mas entender também que o próprio sistema que a gente tinha criado para o B2B estava matando o nosso online. Então, a gente precisava organizar. Para organizar, dizemos não para muitos parceiros que estavam pagando nossas contas, na verdade, ali do dia a dia. Então, foi um momento de virada de chave, mas acho que o mais delicado da empresa, de fato. Onde eu olho para o Léo e falo, cara, o único faturamento que a gente tem expressivo, a gente vai ter que cortar para organizar o preço do produto, para aí sim a nossa campanha dar certo. E foi um momento extremamente delicado, de questão financeira. A gente fala assim... empresários, cara, assim, empresários estão iniciando. Ali estava com cheque especial, estava com empréstimo de banco, apartamento no nome do banco, estava tudo já perdido. Já tava tudo... E a gente tinha que arriscar o all-in para acreditar. E a gente teve que arriscar essa. E é isso que eu ia puxar. Eu falar assim, cara, e essa mentalidade? Você trouxe assim ali no começo de fazer dívida, e eu e o Dom, a gente puxa muito isso, né? Sobre o quanto é importante você investir, o quanto é importante você crescer. E a gente vê vários empreendedores que patinam também, porque realmente, assim, não dão um próximo passo. Vocês falaram dívida, apartamento, colocaram tudo e uma tomada de decisão difícil. Voltando um pouco, assim, naquele momento, assim, vocês três lá, qual que era a mentalidade, assim? Quem enxergou e foi compartilhando assim, a visão? A gente pode falar muito que o Leonardo, ele segura um reggae grande. O Leonardo, por já ser empresário desde sempre, o cara já teve food truck de carrinho de cachorro-quente, já foi dono de balada. Você fala assim, cara, e agora? Aí ele fala assim, vai dar tudo certo. Relaxa, vai lá. Relaxa que vocês acreditam, a gente acredita... De segurar mesmo, de ser o cara de centrar, porque assim, o Thiago é muito estatística, analítico. Perfeito. Eu sou muito coração, acelerar processo, mas assim, a calmaria que traz a gente, de muitas vezes, de tomada de decisão, vem dele, não só pela experiência dele, mas pelo perfil dele. Legal. Então assim, o que precisa fazer, Thiago? É isso. Vamos cortar, Gustavo? Vamos cortar. Então tá bom. Então nós vamos seguir assim. Quando você pergunta sobre aquele momento ali, óbvio, é muito difícil, né? Olhar para trás agora, quando deu tudo certo, é muito bom, legal, né? Mas é um momento muito delicado, assim, que você fala... Você não dorme, né? Todo dia pensando, cara, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Dando F5 em campanha toda hora para ver ROI. De 1 em 1 minuto, né? Não é meia hora, não. O fator de ter dado certo é muito esse fator complementar dos sócios. Eu acho que isso é a grande base de ter dado certo. E quando a gente toma essa decisão, foi incrível, assim. 7 dias, 15 dias, 20 dias... Opa, pera lá. Já vi aqui, pode escalar, que tá dando certo, legal. Já tá dando ROI. E aí, quando a gente começa a perceber isso e voltar o dinheiro e a gente devolver em campanha, né? Devolver em performance... Aí foi a virada para 1 milhão, onde a gente bate muito rápido, assim, e é muito engraçado. Esse lugar foi 300, 400, 500, 700, e eu acho que em 5 meses já tinha pingado o primeiro milhão já. E aí tudo muda, né? A partir desse momento, onde a gente consegue trazer uma estrutura, trazer um investimento diferente, um brand, um time. Então, esse ponto, assim, acho que foi a grande virada pra gente para conseguir. Mas para conseguir esse aí, foi a grande dificuldade. Deu friozinho na barriga. Deu. E quando vocês bateram, então, esse 1 milhão, qual mais ou menos, assim, o percentual vinha de B2B, quanto vinha do B2C? Secou o B2B. Secou o B2B. Quase. Uau, vocês mataram, viraram o barco. Quando a gente fala secou assim, é porque, de fato, quem trazia faturamento pra gente era a distribuição. Uhum. Né? E a gente cortou a principal fonte de alimentar sem controle de PMV, aí é o preço mínimo de venda, que era a distribuição. Porque o preço não era sobre a distribuição. É como ela vendia para o varejo nas lojas. Então, a gente não tinha controle. Não adianta você falar, poxa, vende a esse preço. Esquece, o negócio é dele. Ele vai ver o que melhor margem para ele. E se o produto está performando, ele não vai acelerar o produto para aumentar. Então, a gente corta ali. Mas, olha que interessante. As pequenas lojas independentes, que eu acredito muito em independente, gosto muito de independente, que já fazia, quando a gente falou, o produto vai sair de R$39 para você agora, para R$ 69,90, porque agora vende a 130 no site. Tá bom, eu pago. Porque o produto é top. Legal. Eu não tenho uma cliente que não fala que não funcionou. Então a gente começou, então
O caminho não só está mostrando pelo digital, pelo crescimento, mas que o independente que, de fato, teve a experiência da venda do produto e o feedback do cliente, que, acima de tudo, é o mais importante, estava vindo. Então, assim, zerar é forte, mas a gente vendia 10, 5, 15 mil reais, da onde vendia 100, 150 mil. Entendi. 10%. E quando a gente olha para isso aí, eu lembro muito que o fato do online ter crescido demais, ele deu sustentação para a volta do B2B depois. A gente foi 23. aumentando o nosso preço depois no B2B e todo mundo, não, agora dá para pagar, esse produto realmente vende. Então, assim, a estruturação do online ajudou muito o B2B depois da volta do Gustavo, no sentido de agora é mais fácil, porque é um produto consolidado, que todo mundo já conhece, que tem campanha, que tem influenciador utilizando o produto. Então, tinha um visual, um embasamento muito grande. E o online, até hoje, né? Acho que 70% vem do online e o 30% vem do B2B. E como que vocês enxergam? Porque a gente percebe muitos empreendedores que têm um produto forte no mercado, assim como vocês têm o Menu Alive, só que ele está constantemente incomodado em querer criar o próximo produto, em querer criar a esteira de produtos. E eu venho da área de produtos, mas eu tenho um pensamento um pouco reverso em relação a isso, de que não adianta você sair fazendo esteiras de produto, embora seja importante para você vender para sua base, né, e trazer novos clientes, mas você precisa conseguir entender se você tem fôlego de time, de estrutura, de marketing para posicionar esse produto no mercado. Vocês, 80% você comentou que é do Menu Alive, lançaram outros produtos. Como que vocês enxergam assim a experiência de vocês entre realmente apostar no carro-chefe, ter um produto herói ou sair criando uma esteira de produtos? A gente tem duas formas de lançar qualquer tipo de produto, além de pesquisa. Primeiro vem, né, do digital, né, uma validação, sim, da carteira de clientes. Né, o Thiago vai complementar, acho que com mais detalhes ricos sobre isso. Mas no B2B, funciona de uma forma muito simples. A gente hoje tem ferramentas que nos mostram o caminho. Um IQVIA, um Close-Up, onde a gente vê tendências de mercado, quais são as moléculas de destaque, o que mais vende em faturamento, o que mais vende em unidade, qual é o ticket dos produtos. E ali tem uma base de, se a gente lançar isso, a drogaria pega na hora, porque não tem nada igual. Legal. Então, isso é o B2B. Mas antes de qualquer decisão tomada, depois de análise de dados do mercado farmacêutico como um todo, porque essas ferramentas que eu citei, que é o IQVIA e o Close-Up, é como se fosse uma auditoria de farmácia de sellout no país inteiro. Todo mundo que emite nota, aparece o produtinho ali, o produto. Aí a gente pega esses dados, dá na mão da inteligência, aí o Thiago faz todo um trabalho de entender o que a nossa base, porque a gente está falando de público 40 mais. A Zouve, ela acabou se especializando nisso, né? Sobre como e qual produto ser lançado, né, Thiago? É muito sobre... eu acho que o empreendedor, quando acerta um produto igual a gente acertou, a gente sempre fica no começo falando, dá pra fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Rolou isso com a gente, E o próximo, né? O próximo acerto, o próximo gente, herói. Aconteceu demais. A gente fez muito lançamento em 23 e 24, no sentido de, esse aqui vai escalar também. E a hora que a gente coloca um produto para rodar, é o que a gente acabou de falar. A gente muda entendimento sobre público, sobre mercado. É na prática que a gente vê que realmente não é o que a gente pensou ali na hora de criar o produto. Tem produtos que deram muito certo, onde tem um embasamento muito do B2B, onde a gente tem parceiros que pode falar, olha, se você lançar isso aqui, eu já tenho um pedido inicial, a gente já consegue fazer um trabalho, isso sim funciona pra gente, mas a gente teve um entendimento também de posicionamento de marca, onde a gente falou assim, legal, nosso público é a mulher 40 mais, certo? O que a gente pode fazer para elas? E aí, internamente, a gente trabalha muita pesquisa em relação a esse público para entender... Se a gente lançasse tal coisa, o que você acharia? O que falta para você? Então, todos os lançamentos, os últimos, agora foram baseados mais nisso. De entendimento do nosso próprio público, o que a gente conseguiria agregar ali na vida dela para aumentar até o nosso LTV. Então, esses últimos lançamentos foram baseados mais nisso. A última pesquisa que a gente fez com esse público no ano passado, a gente entendeu que
quando a gente olhava para o mercado, quando a nossa cliente olhava para o mercado e o que ela sentia da Menolive, a gente ficou muito feliz com as respostas em comparação a concorrentes, a outras marcas femininas. Onde elas disseram para a gente, falou assim, cara, a Menolive é a marca número 1 de TPM menopausa no meu entendimento. Então a gente fala assim, opa, então se a gente tem essa visão da nossa cliente, a gente precisa trazer soluções. Então, aí tem a questão de empresário também de olhar e falar assim, cara, se aqui está o meu nicho, aqui está o meu mercado, eu preciso ir para esse lado. Então, a gente buscou parceiros de aerosol para trazer produtos de refrescância para calorão, onde era um dos sintomas mais complicados da menopausa. A gente traz gomas para tentar trazer um público mais jovem, visando a TPM também, porque a gente pensa muito em cuidar do ciclo todo da mulher, desde a TPM, climatério e menopausa. E então a gente traz as gomas ali para trazer esse público um pouquinho mais jovem, com soluções que são sempre ligadas à saúde da mulher. E então, empresarialmente falando, o que precisa para acontecer? Preciso de um pó? Preciso de um colágeno, preciso de um comprimido, preciso de um spray, preciso de uma goma. O que precisar fazer, a gente tem essa expertise hoje de buscar parceiros para terceirizar para a gente e o produto ser um meio dentro do digital e do B2B para a gente. Então, esse é o caminho assim que a gente olha para produto. Dá vontade de lançar bastante coisa, mas a gente tem essa consciência hoje. Legal. Tem oportunidades que aparecem, né, em produtos de collab, onde a gente acabou fazendo ali no entendimento de falar assim, opa, aqui é um mercado muito legal, então vamos tentar criar algum produto para isso, né? A Tinta dos Rosa, que foi um parceiro de collab, nossa, a gente teve o entendimento que é um público infantil, onde tem mais de 1 bilhão de visualizações no mês. Aí a gente fala assim, opa, aqui é um mercado. A nossa maior dificuldade hoje é CAC. Então, se eu tenho um público aqui no YouTube, se eu lançar alguma coisa para esse público que já é muito engajado, vai ser mais fácil na hora de virar esse produto. Então, aí a gente faz esse investimento de buscar parceiro, de desenvolver um produto qual tem match com o público que a gente entendeu ali como potencial. Então, a gente tem essa visão, mas tenta ser o mais cauteloso possível, porque a gente tem entendimento, sim, que é o Menolive que paga a conta de todo mundo e dá a possibilidade da gente reinvestir em várias coisas. E conseguir fracionar também, Carol. Porque quando a gente fala sobre o Menolive, a gente fala subnichado, né? Menopausa. Tá, quais são os sintomas da menopausa? Então, são diversos sintomas indesejados. Então, a gente também tem esse detalhe de ouvir a nossa base de clientes. Tá, o que mais incomoda? Calorão. Vamos fazer um aerosol para refrescância do fogacho? Tá, libido, ressecamento vaginal, coisas mais delicadas. Poxa, a gente tá com pré-lançamento agora pensando nisso. Poxa, queda capilar, fragilidade da unha, gominha hair. Aí, poxa, também tô com insônia, porque eu não consigo dormir com esse calorão. Melatonina em goma. Então, a gente sempre tenta ainda conseguir atender essa cliente tão fidelizada com a marca que a gente entende e fizemos um movimento no final do ano passado de ampliar a marca. A Zolve, ela é uma hold, detentora de 5, se eu não me engano, né? 5, 6 marcas com mais de 56 NPI já registrados. E quantos e-commerces? Hoje 6 rodando. 6 rodando. 6 e-commerces diferentes. Quando a gente fala que a nossa base, ela não conhece a Zolve, ela conhece a Menô. Então, o que a gente fez? A gente ampliou a linha Menô no final do ano passado. Então, a linha agora virou Menô Mais. Para fazer o sleep de goma, para fazer o vinagre de maçã, para fazer o hair, para fazer o spray, que é o Menô Fresh. Então, a gente começou e aí foi que a gente começou a alavancar outros produtos, né, Thiago? Por conta de, é da Menô, eu compro. Legal, legal. Cara, bom, tem um monte de coisa legal que vocês estão falando. Inclusive, né, nessa questão de entender público e lançar novos produtos, a gente passou por isso ali na Denavita, né? Eu lembro que a ideia, como eu vim do mercado de suplementos, foi muito lógico criar uma marca de suplementos. Que era o que eu conhecia, que era o que eu entendia, mas os suplementos que eu gostava, que eu conhecia, era de academia, né? De performance, E aí, de qualquer maneira, eu acabei começando ali com alguns encapsulados,
Porque eu entendi que tão importante quanto o produto que eu gostava era o produto que tinha margem, né? Porque eu vim ali de uma operação de revenda de suplemento em Mercado Livre, em marketplaces, que assim, eu passava assim, aperto, com margem muito apertada, né? Escalava, não sobrava dinheiro. Só que nessa eu queria ali alguns encapsulados, e ali um para ajudar a emagrecer, tinha uma coenzima, tinha um hair skin nails, tinha uma espirulina também, detox e tal. Acabou se formando um público, né? Que era esse mesmo público. Mulher, 40 a mais, mãe e tal, que já tinha uma noção ali de que tinha que suplementar para cuidar da saúde e que queria emagrecer, mas não era mulher de academia e tal. E a gente acabou fazendo ali, rodando algumas pesquisas para entender melhor quem que era o público, o que elas queriam. E de repente, eu que estava com um planejamento de vir ali depois com whey protein, com pré-treino, com BCA e tal, elas me mostraram uma coisa completamente diferente. Aí o que eu vim? Eu vim com um produto para menopausa também, né? Mas até antes da menopausa, que foi um insight, até por ver o produto de vocês, eu falei, pô, isso aqui é legal, meu público também é 40 a mais, só que esse produto nem performou tanto. Porque é 40 a mais, só que é um público mais de emagrecimento. Entendeu? E aí o que a gente falou? Poxa, legal, o que mais pode somar para esse objetivo de emagrecimento? E aí a gente entrou num shake, não é um whey protein, mas é um shake para substituir refeições intermediárias, né? A gente criou ali um chá também, termogênico, diurético e tal. E aí a gente começou a ter respostas melhores ali. Tudo que é de emagrecer, ela quer. Tudo. Aí agora a nossa cabeça é essa. Então agora, pro frio, vamos trazer sopa. A gente tá pensando em tudo que a gente complementa o processo de emagrecimento Estamos até dela. fazendo uma collab com o João ali da Holy Soup. Ai, que legal. Né? Porque o nosso emagrecedor faz sentido pro público dele, a sopa dele faz sentido pro nosso público. Então acho que vai dar muito bom. Mas enfim, é extremamente importante, né? Uma das coisas mais importantes é esse entendimento do público para você conseguir desenvolver produtos ali que são vão fazer sentido para eles. Do portfólio certo de produtos, né? Porque gasta-se muito com esse investimento de produto e energia, Olha né? que legal. O ponto que vocês tocaram, né? Produto, energia, o SKU certo, o público certo. E do final da história a gente tá falando de escolher a dor correta. Perfeito. Entender a dor Quando a do gente teu entende cliente, a né? dor do cliente, Isso. tá feito. Aí todas essas pesquisas fazem sentido na taxa de conversão. Porque aí você fala assim, caramba, eu achei que é emagrecimento. A Dana achou ali naquele momento. E aí você começou a subnichar aquela dor específica, a solução. E foi a mesma coisa com o Menô lá atrás, quando o Leonardo teve a ideia com a mãe dele, né, que passava muito sobre um dos sintomas, né, que é o fogacho, como o pior sintoma dela. Pesquisou, Thiago, quero que espere. Thiago, cara, só encontrei acho que uma marca ou outra aqui, não tem ninguém. Fazendo um trabalho meia boca. Fazendo meia boca e vai dar para nós. Legal. Então, assim, de novo, a formação de entendimento, acho que da dor faz com que a gente aposte mais e seja mais assertivo. Legal. Porque como o Thiago falou, acho que vocês vivenciaram isso várias vezes também, a gente vai errar. Não tem jeito. O SKU perfeito não existe. Ele sempre tem curva. E acima de tudo, dá pra gente mexer no que tá ganhando. Legal. E já eu vou até entrar numa questão sobre o percentual que vocês falaram que o Menolive representa hoje do faturamento de vocês. E que é muito legal você conseguir acertar e escalar um produto, mas também é uma situação meio delicada. Com certeza. Agora, antes de entrar nisso, eu quero fazer um gancho também, que você falou ali da complementariedade dos sócios. Legal. E como isso foi importante para escalar a marca, né? E eu até falei lá no evento, e vou reforçar aqui, algumas vezes já perguntaram para a gente também ali nas mentorias, podcast também, o que a gente fez para escalar rápido a Denavita, né? E assim, várias coisas foram importantes, foi uma soma de fatores, assim como vocês, né? Assim, ter criado um produto de qualidade que resolvia uma dor latente de um público muito grande, né? A gente ter feito um bom trabalho com influenciadores, a gente ter acertado o trabalho de performance, a gente ter tido a capacidade de escalar dentro do Mercado Livre, a gente ter encontrado um bom posicionamento dentro de um mercado muito competitivo. Mas no final das contas, eu falo assim, quando eu busco a raiz da coisa,
Tudo isso só aconteceu porque eu me conectei com as pessoas certas, Concordo. né? A gente só acertou em performance porque eu me conectei com o Lucas ali, que você conheceu, Sim. que ele já tinha mais de 10 anos de e-commerce, já Sim. tinha investido, sei lá, 50, 70 milhões em tráfego, em Google, Facebook Ads e tal, e ele sabia exatamente o que fazer em performance. A gente só acertou em influência porque a Carol já estava escalando outra marca com influenciadores, ela também sabia exatamente o que fazer. A gente acertou em Mercado Livre porque eu me conectei com um cara que eu até apresentei ele lá no Brand Legacy, que na minha opinião ele é o melhor consultor de Mercado Livre do Brasil, ele me ensinou tudo e a gente sabia exatamente o que fazer no Mercado Livre. Essa parte do financeiro é legal já a gente entrar também, porque assim, a gente também tem esse cara, né, que é o Renan na nossa operação, que a gente vindo ali com um apetite de crescimento bem agressivo, Segura, né? crescer rápido custa dinheiro, Sim. e ele sempre assim, não, ó, vai de lá e cheque pra lá, e factory, banco, e cartão de crédito e tal, e pá. E aquela doideira, e daí igual o Léo, pelo que você tá falando. O senhor Léo Lopes é resiliente, a palavra. E no final das contas, o meu, falando de mim, né, o meu mérito nessa história foi ter me conectado com pessoas certas que sabiam exatamente o que fazer, como fazer, e isso acelerou muito minha curva de aprendizado e meus resultados. E aí eu faço esse gancho pro Brand Legacy, né, que a gente acabou, né, para também dar um pouco mais de contexto nisso, a gente acabou escalando rápido nossas marcas, outros donos de marca começaram a nos perguntar o que a gente estava fazendo, como que a gente conseguia escalar com influência, com performance, Mercado Livre e tal. E a gente viu que a gente tinha um produto na mão, a gente criou uma mentoria lá em 2023, a gente veio ajudando outras marcas a escalarem, né, através dessa mentoria, e veio a ideia. Aqui no podcast a gente conheceu o Marinho, o Júnior, né, da Renova. Referência demais. Referência demais pra gente. E a gente também ficou impressionado com os números dele. A gente saiu, foi jantar, tal, falamos do evento. Ele falou, pô, acho legal isso aí. Pum, veio a ideia da gente fazer esse evento. E esse evento é para, né, você, dono de marca, que quer escalar, né? E qual que é o diferencial desse evento? A gente mapeou. Aliás, vamos lá. Você, dono de marca, que vende um produto, não um serviço. Você que vende um produto e você quer vender mais no seu e-commerce e em marketplaces. E você não está crescendo na velocidade que você gostaria. Ou você não está crescendo, ou você está caindo. Ou você tem uma operação já grande, consolidada no físico e não está conseguindo tracionar no digital. O Brand Legacy é exatamente o que você precisa, o que vai resolver o seu problema, tá? Porque hoje nós somos 4 sócios nesse projeto do Brand Legacy. Esses 4 sócios juntos, né, nós temos 14 marcas que já faturaram mais de 800 milhões de reais. Tá? Então não é 1, 2, 3 marcas, e tem dígitos altos aí, então tem muita história, tem muita experiência. E a gente aprendeu, né? Se você for falar de B2B, chama esses caras aqui no Instagram e pergunta para eles. Agora, se você quiser escalar no digital, a gente sabe fazer, e nesse evento a gente abre tudo o que a gente fez e que a gente faz nas nossas marcas. A gente realmente entrega o ouro, né? Um feedback que a gente teve ali do pessoal que participou, que eles gostaram muito, é porque realmente a gente mostrou na prática. Porque por aí tem muito evento que o pessoal fica muito no superficial, fica muito conteúdo raso e tal. E a gente mapeou os pilares que são determinantes para você escalar sua marca no digital, e a gente entrou nesses temas com profundidade, né? Graças a Deus, o último evento foi um sucesso, deu mais de 130 pessoas lá. Rony da Reserva esteve lá com a gente, Lázaro do Carmo, Di Santana, várias marcas ali, cases do sucesso. Zouve estava lá com a gente, Max Titânio, Probiótica, Always Fit, Dr. Peanuts, Zissu, Sofá na Caixa, AlphaCo, enfim, muita marca legal. Mas esse evento já passou. Tá? Mas não fica triste porque semana passada a gente abriu ali as vendas para o próximo evento, vai ser dia 7, 8 e 9 de agosto, tá? Não vai ser só 2 dias, vão ser 3, porque o pessoal pediu mais conteúdo, a gente vai entregar mais conteúdo. Se o primeiro foi bom, garanto que o próximo vai ser ainda melhor. Tá? O Rony já está praticamente confirmado, a gente está aguardando ali uma confirmação do Lázaro, parece que vai dar certo também, que o pessoal gostou muito deles. Fora ali mais algumas surpresas que a gente vai trazer para vocês. Então, se você quer
escalar no digital, quer levar a sua marca para o próximo patamar, quer crescer, quer vender mais no online, esse evento é para você. A gente vai deixar o link da inscrição aqui, tá? Faz seu cadastro e não perde esse evento, porque eu garanto, e quando eu falo que eu garanto, se acabar o primeiro dia, se não tiver certeza que valeu a pena ter um investimento, a gente devolve 100% do dinheiro. Tá? Porque a gente tem segurança da qualidade do conteúdo que a gente vai entregar. E vou até pedir aqui, né? O Thiago estava lá com a gente, para ele dar a opinião dele, do que ele achou do evento, e seja super sincero. Pô, claro. Foi uma oportunidade muito fácil de tomar ali, uma decisão muito fácil de tomar, porque a gente, como empresário, tem muita dificuldade no sentido de confirmações. Será que eu estou no caminho certo? Será que o meu produto é bom? Será que o jeito que eu estou fazendo é certo? E a gente, muitas das vezes, fica olhando pro vizinho e olha no Instagram e vê tudo lindo, maravilhoso. E a gente acha que, fala, o meu também tinha que ser melhor. E quando você vai para um evento desse, você vê na prática o que está sendo feito, você valida as coisas que você está fazendo. A gente teve um reconhecimento muito grande, falando, o que a gente está fazendo tem representatividade, então faz sentido. E também grandes marcas fizeram do mesmo jeito, então assim, vamos seguir esse caminho. E também mudanças de rota, no sentido de decisões igual o Brand Legacy trouxe para a gente uma confirmação que a gente estava no momento exato de mudança. Que primeiro de contabilidade, onde você conectou o parceiro de contabilidade, que deve trazer para a gente uma economia fiscal gigantesca em relação à nossa operação. E também a gente estava exatamente naquele momento de mudança para Minas Gerais, para utilizar o incentivo fiscal do Estado. E você fica muito na dúvida. Pô, cara, será que é isso? Eu vou ter um investimento lá, eu vou ter que mudar a minha operação aqui, tá funcionando tudo muito certo. Como é que eu vou fazer isso de fato? E quando você está num evento desse, não só pelos mentores, mas pelas pessoas que estão lá, que dividem a mesma dor que você, isso muda o jogo. Porque eu voltei, né, para outro dia, a gente tinha um voo para Florianópolis no outro dia, e eu voltei. Ninguém dormiu, né? Eu voltei daquele jeito. O Thiago começou a falar e começa a empolgar, e um pergunta, outro pergunta, o Leonardo falou, mas e isso? Isso. Aí eu perguntava assim, final da história, o voo era à noite, ninguém dormiu de madrugada. do avião pro hotel, pro quarto, todo mundo no mesmo, porque cada um tinha o seu, mas juntou todo mundo pra conversar. Aqui, vamos lá. Vamos conversar, Thiago. E eu voltei com um checklist, né? Muita coisa, tipo, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que mudar isso. Então, eu não digo que é um atalho, mas um caminho pavimentado. O caminho a gente vai ter que passar, né? Então, não tem um atalho, mas o caminho pavimentado ali de ter a certeza, olha, esse é o caminho, olha, as marcas grandes fazem dessa forma, isso trouxe pra gente uma tranquilidade muito grande. O caminho já percorrido. Eu tenho um perfil muito igual ao Léo de ser mais fechado, de ser mais low profile, então a gente sempre evita e participa dos eventos, mas naquele modo do tipo assim, vamos lá escutar, vamos lá só quietinho, né? Às vezes nem posta que tava lá. Então a gente fez muita mentoria no ano passado em relação a isso, muito para gestão, muito de dificuldades que a gente tinha ali com o crescimento de pessoas no time. Mas o fato do Brand Legacy ser muito voltado para o nosso foco, que é a criação de marca, hoje o que existe de mais importante que a gente ficou falando aqui é uma marca que a gente criou, né? Por isso que trouxe a gente aqui. Então, entender o que a gente precisa para criar uma marca de fato e quais são os desafios, quais são as possibilidades, as conexões, isso para a gente foi muito importante, as conexões que foram feitas ali, isso trouxe para a gente a tranquilidade, falar assim, olha, esse é o caminho, a gente faz coisa certa e tem coisa que precisa melhorar. Então, para a gente, conte com a gente no próximo, com certeza. Aí é o que muda, né? A gente é em 3 sócios e mais o nosso time de gestão. Vai um, né? E aí ele semeia ali. Agora vai chegar no próximo falando, não, vocês têm que fazer agora. Vai semeando. Para que você tenha a sua visão também, né? O que você consegue enxergar dali que às vezes eu não tenho a visão de enxergar e as conexões também que você pode fazer diferente mais para o seu setor. O legal então, até da conexão, quando o Thiago fala, e aí você empreendedor que está pensando em fazer esse investimento do Brand Legacy, é o seguinte, eu sou de campo há 8 anos. Para a gente sentar na mesa da pessoa certa, com as pessoas que realmente fazem, tem um preço. E é muito difícil.
né? É muito difícil. Eu falo que no percorrer da estratégia que a gente criou, né, do Omnichannel, desde o início da empresa, que foi desafiador, que um tirava do outro, né? Faturamento, crescimento, brand de marca. A gente começou, ao pausar o projeto B2B, começou a fazer o seguinte: então, eu vou para o campo fazer consultoria, eu vou ir para dentro das distribuidoras, com donos das grandes indústrias, Grupo NC, Catarinense Pharma, Ecofitos, e ali o network aumentou muito. E aí você vai ter a oportunidade de ter todo mundo na mesma sala, dividindo conhecimento. Isso não é só um investimento, isso é a virada de chave para sua empresa. Eu acho que eu quero somar uma característica também que isso mudou um pouquinho para mim desde então. Por a gente ter um perfil muito low profile, no sentido de a vida de empreendedor é muito difícil, então a gente fica ali tentando resolver a gente mesmo as coisas, né? Quando a gente tá lá e a gente vê vocês e vê Marinho falando de fato como vocês fazem, e a gente que Abrir faz, a caixa preta, como a vocês gente que citaram, faz né? sabe que não é mentira, que é aquilo mesmo. Então a gente fala assim, caramba, eu também consigo transbordar alguma coisa, Legal. eu consigo ter ali um parceiro, né? Aconteceu comigo. Ô, você faz o quê? Você vende o quê? Legal, hein, o que você faz, como é que você faz? Então, ter esse... acho que parte de vocês, dos mentores, né? De falar, cara, vou te passar tudo mesmo. E ali você vê que o pessoal que também tá na sala fala assim, também tô no mesmo nível, eu também tenho algo para compartilhar, eu também tenho algo para passar. Então, saiu muitas conexões desse modelo, isso ajuda muito a gente no sentido de clareza, de falar assim, opa, vamos lá. Meu, é muito legal ouvir isso, porque assim, a gente formou o Brand Legacy nesse intuito da criação de uma comunidade mesmo. De todo mundo aqui tá na batalha, construindo suas marcas, querendo construir seu legado, viver isso em vida, deixar também pra família. E quando a gente olha esse senso de comunidade das pessoas quererem entregar, assim, a gente iniciou o movimento, mas a gente recebe, né, teve pessoas lá dentro, assim, que falaram, poxa, eu também sei uma estratégia, posso compartilhar? A gente fala, vai fazer eles vender mais? Vai, então compartilha, então ensina no clube. Teve cara que a gente chamou no palco ali, Chamou. que ele começou a falar, ele falou, irmão, você tá... Porque lá eu anunciei um grupo de mastermind, né, também. Que o pessoal, e vou só esclarecer isso, porque assim, né, eu ouvia muito feedback. O pessoal vai lá nesses eventos, nessas imersões, aí fica só soltando uma ou outra informação, tal, muita enrolação e querendo vender outros produtos. E, de fato, a gente vendeu e vai continuar vendendo, né, um outro produto, que é um Mastermind, que é um produto de ticket muito mais alto. Mas esse Mastermind não a gente não vai deixar para entregar o ouro só para quem está nesse grupo. O ouro a gente vai entregar no evento. A diferença do Mastermind é que você tem a oportunidade de ter o nosso acompanhamento por um ano inteiro para te ajudar a implementar tudo que você aprendeu lá, né? E na hora que eu anunciei ali no evento, né, que a gente ia ter esse produto, naturalmente, tem muita gente ali que às vezes fica meio receoso de fazer um investimento alto e tal. E aí esse cara ali na primeira fila, ele falou, irmão, eu tenho uma estratégia. Que se o cara aplicar... A gente aplicou ontem. Olha. E aí, como é que foi? Foi ok, Aham. foi muito aprendizado, porque é totalmente diferente do que a gente faz. Primeira vez, né? Mas É quando a gente totalmente. olha as possibilidades, a gente Aham. fala, opa, tem uma nova possibilidade aqui que a gente não fazia. Isso aí já agrega demais. O Eu nosso vou fazer primeiro... na Bisil também, dia 17 do mês que 17. vem. Também vai ser meu primeiro, então uma curva de aprendizado. Mas isso. assim, é o que a gente tá olhando, é uma receita de um canal novo, de uma estratégia nova. Aí ajusta, aumenta essa receita e soma no bolo, isso, né? é isso. E de fato, esse cara que compartilhou essa estratégia, e ali no evento, né, ele falou, Dom, eu tenho uma estratégia que se os caras aplicar, em um mês, eles pagam o investimento. Eu falei, ué, sobe aqui. Explica aqui já então, como é que faz isso aí. E ele também nos ensinou, né, essa estratégia, e é uma curva de aprendizado. A gente fez o primeiro ali, eu lembro que vendeu uns 25 mil reais, no segundo vendeu 60 mil, a gente fez semana passada, vendeu 100 mil, né, então assim, estamos aprendendo, isso aí. estamos ajustando e tal, e em breve quero estar igual ele ali, a cada meteórico vendendo mais de 1 milhão, Mais de 1 milhão. né. É isso aí. Mas é a prática, gente. É, E, tudo, de novo, né? não adianta vocês ir lá,
absorverem, às vezes até querer contribuir, se vocês na hora que sair de lá não aplicar. Tem que aplicar. Fazer de novo, não corrigir É os o que a gente erros, fez. né? A loucura do Thiago vir conversar tudo, tentar tudo em 12 horas passar pra gente, foi assim, foi um estopim muito legal. A gente, poxa, mexeram com o homem. Top, porque pra gente é isso. A gente às vezes, a gente tem que ter consciência que a gente às vezes não se aquece, Olha não que traz para um legal. degrau de cima. Tem que procurar, né, o externo, porque diferente de muitos mercados, o que eu vejo do digital é que a galera gosta de contribuir. E pra gente que veio do PDV, É muito diferente, é uma coisa né? que guarda, que não quer falar. É a fórmula da Coca-Cola. Eu não vou abrir a caixa preta. Mas Muito. eu vejo os empresários do mundo digital. Não, poxa, você já tentou isso? Você já tentou isso? Que plataforma você usa? Para e-mail eu uso essa. Não. Olha essa. Otimiza seu tempo. Como? Tá, Isso é otimizando muito legal. como? Como é que a gente faz alguma coisa mais automação pura? Aham. Cara, então vamos fazer um CRM assim? Como você controla a sua carteira? Eu acho isso incrível. Legal. Eu e o Dom, no início, né, amor? Assim, a gente, no começo, até ali se formando como casal, eu falava assim, ele sempre foi essa pessoa. Porque a escola dele foi multinível, né? Que você tem que ensinar pra você também crescer. Eu vi isso também. E eu vim do CLT, do corporativo, onde, assim, se você ensina, o outro passa por cima de Sim, você. sim. Então, era realmente a É a fórmula da promoção, né, Carol? Coca-Cola, Não a posso promoção. falar por causa que eu vou perder a promoção pra ela se eu falar. Só tem uma promoção, uma né? Não é promoção. igual o e-commerce, dá pra escalar vários, né? É muito. E aí eu falava pra ele fazia perguntas no começo, eu falava, nossa, você tá sendo invasiva. Aí ele queria que eu ensinasse. Que maravilhoso. Aí ele queria que eu ensinasse as coisas pras pessoas. Aí eu falava assim, mas você sabe o tempo que eu demorei pra entender essa estratégia, estudando e investindo? Só que Cultura. aí foi mudando a mentalidade. Quanto mais você compartilha, mais ensina, mais te leva pra mesas interessantes voltam pra você também, e é um ciclo. E a gente não para, ainda mais no nosso mercado que é o digital. Gente, tem estratégia Sim. nova acontecendo hoje, acontecendo amanhã, e a gente precisa de mais O que mentes funciona juntas hoje não vai validando. funcionar amanhã. Exato. Aham. E esse gás que você falou, isso é muito legal. Sim. Tipo assim, você tá no ambiente certo, o ambiente faz isso. Assim, você tá na comunidade certa, com as pessoas certas, porque vai estar estimulando, assim. Se a gente senta, por exemplo, o Marinho é um monstro também perto da gente. Sim. A gente fala, o que eu mais gosto de você é seu pensamento de escala. É brutal conversar com ele, porque é tudo grande. É grandeza, sabe? Então você olha e você fala assim, poxa, vamos pro próximo passo. E estimula, né? Porque, assim, Estimula. às vezes a gente enxerga que a gente tá indo bem, né? Tá Mas, bem assim, mais, bem comparado a quê? Porque, porra, porque o Marinho tá vendendo 1 milhão por dia, né? Como é que eu faço? Mas, enfim, e falando no pessoal do digital da Dicas, quer dar umas dicas? Vamos puxar umas ferramentas aqui rápidas pra galera também. A gente sempre traz dicas, né? Eu falo muito assim, gente, o e-commerce é quase, se é de performance, é quase um TI por trás. Não funciona assim, não é montar um site, investe aí numa campanha, tem muitas ferramentas que nos ajudam. Falando sobre vendas também, eu gosto sempre de trazer pra vocês a plataforma de pós-venda. É muito importante você ficar preocupado nessa janela de tempo. Vender uma vez pro seu cliente, tem que vender a segunda vez rápido, tem que fazer recorrência, tem ouro na recorrência. Então, para fazer todo esse trabalho de pós-venda, a gente tem a plataforma Zop que nos ajuda e também tem todo o gift back que ela traz. Para plataforma de checkout. Antes de você continuar, deixa eu só complementar sobre pós-venda, porque assim, né, você fala, a gente que veio do multinível, eu aprendi lá no multinível isso, que quando você consegue fazer o seu cliente comprar 3 vezes, você tem 70% de chance a mais dele se tornar um cliente fiel e ele comprar várias vezes de você. Então, assim, você realmente tem que ser paranoico e obcecado por conseguir pós-venda. gerar essa segunda e essa terceira venda. E a gente tava... na imersão a gente falou isso, né? O Rony trouxe esse dado também brutal, assim, custa 8 vezes mais caro você Fazer um novo cliente. fazer um novo cliente do que vender para o seu seu. próprio cliente. E a verdade é que às vezes a gente deixa esse cliente passar, né? Minha recorrência tá boa, tá ok, e o cliente indo embora, e a gente frenético, e o digital também tem isso, a gente é muito preocupado com a aquisição.
Só que o ouro também está na Sim. recorrência. Então, o trabalho de pós-venda precisa ser bem feito. A gente gosta de indicar a plataforma que a gente usa, que é a Zop. E aí, trazendo também algumas plataformas que são importantes, né, para o teu e-commerce. Então, a gente gosta muito de checkout da Yamp, que é um excelente checkout para conversão. De trazer o gateway de pagamento, que tem altíssimas taxas de aprovação ali no cartão, que é a App Max. A gente utiliza a Shopify hoje nos nossos e-commerces, tá? E muitas das ferramentas, pessoal, que a gente está trazendo aqui para vocês, a gente não ganha não, tá? A gente realmente indica, porque é o que a gente já testou, validou, e se daqui a pouco a gente testar outro, validar e for ainda melhor, a gente vai trazer para vocês Bem também. que o Shopify podia pagar a gente, né? Eu Que a gente já aceitaria. Não vou achar ruim também, não. A gente já indicou para tanta gente, né? E além disso, tem as ferramentas, né, que são, assim, que a gente tem recomendado muito, principalmente para os nossos clientes, porque faz muita diferença no nosso resultado do trabalho de performance. Tem que ter uma ferramenta de traqueamento, né? Hoje a gente usa a Solomon. Aproximadamente, pessoal, 40% das informações que você vê ali, que você tira ali de Facebook, de Google, ali nos gerenciadores, aproximadamente 40% está incorreto. Tá? E não tem como você tomar decisões certas em cima de informações erradas. Então, você ter uma ferramenta de traqueamento para conseguir entender first click, last click, a jornada ali de compra do seu cliente é fundamental para você conseguir investir de maneira inteligente. A gente tem trabalhado bastante também com um dashboard da PlanD, né, que a gente consegue ter mais visibilidade de números importantes para a nossa gestão, né, e alguns números que às vezes não é tão fácil você identificar em outras plataformas. Por exemplo, né, ali eu vejo ticket médio da primeira compra, né, do cliente novo e do cliente recorrente, né, que é diferente, que o recorrente é para ser maior. Né? E é importante você ter essa visibilidade para você montar suas estratégias dentre vários outros números que você consegue enxergar ali. Uma dor que a gente enxerga muito também é a questão de logística, né? E assim, frete, né? Preço e prazo de entrega é um fator determinante para tua oferta, né? Para você ser competitivo ali no ambiente online. Então a gente trabalha com a Estoca hoje, tá? SEO, A gente... né? O SEO também, né? Que a gente tem utilizado. SEO é um trabalho a médio e longo prazo, só que, assim, uma hora você tem que começar. A gente começou faz aproximadamente 6 meses, a gente gravou um podcast, inclusive, a gente chamou eles aqui, é o pessoal da Implementa, tá? Eles estão fazendo o nosso SEO e a gente viu, assim, que dependendo do tamanho da tua operação, pode não parecer muito significativo, mas, assim, já tá dando R$40 mil por mês de resultado em cima de SEO. Baixo. E assim, qual que é o custo disso, gente? É a mensalidade que eu pago para ela. Então, assim, e isso só tende a aumentar, né, ao longo do tempo. Então, é legal se olhar para esse trabalho de SEO. Zop, Checkout, a gente falou, Pilé, Plendi. Tem mais alguma coisa que a gente usa? Interessante? Acho que é isso, né? Fechamos ferramentas. Show. Só tudo isso. Só tudo isso. Então, para você que tá querendo jogar o jogo do e-commerce, entenda. Tem esse é o básico. muita coisa. Esse é o básico. Para você que acha que é só criar um Montar site, uma anunciar o landing produto. page, né? Que maravilhoso. Não é? Mas é isso. Oi, o que vocês pretendem fazer sobre essa questão dessa representatividade do Menualive dentro do faturamento total? A gente tem esse entendimento que o Menualive é o nosso carro-chefe, mas ao mesmo tempo a gente corre riscos empresariais de não ficar dependente de um produto só, tá? Nosso planejamento sobre ele é a internacionalização, tá? A gente já tem FDA desse produto, já começa a trabalhar ainda esse ano lá fora. Que legal. Quando a gente olha para fora também, tem pouca coisa lá relacionada a isso. Então, não na comunicação que a gente faz. Obviamente, estamos estudando para entender também, porque muda o jogo completamente. E então, a internacionalização do Menualive já vai ocorrer. Tem também algumas questões de criar a mesma solução, só que de forma diferente. Vou dar um exemplo aqui. A gente tem um contrato
não consigo falar a marca, tá? Mas a gente tem um contrato onde vai ter uma collab de sabor diferente do mesmo produto. É uma multinacional muito conhecida do ramo alimentar, então a gente consegue fazer do mesmo produto ali diferenciações para que ele continue subindo na curva de crescimento. Então, Dá um spoiler aqui. Tem em qualquer restaurante ou estabelecimento de comida no Brasil. Ó, Então, Caramba! a gente já entendendo, né? Pô, a gente não pode ficar na dependência desse produto só ele. E também trabalhar outros produtos onde a gente consegue, no entendimento que a gente tem de B2B também, da performance, e trazer esses produtos para ter um faturamento maior também. Mas é que ele é um especial, assim, né? Mas a gente tem também, eu sei. Só a gente um tem. dado, né? Quando a gente olha para a IQVIA, né, que é onde a gente tem todos os dados do Nossa, isso é B2B, bizarro. a gente tem a isoflavona como o principal produto hoje para menopausa, tá? Hoje o líder de mercado vende 11 milhões e O segundo 4,5. 4,5. Então, se a gente tivesse, em comparação com o medicamento hoje do Brasil, a gente seria o estaria no segundo. top 3 ali. Que legal. Então, assim, é muito especial que é o produto, então a gente tenta tirar o maior suco possível em relação a ele. Mas, óbvio, a gente precisa e tem alguns lançamentos que estão para acontecer voltados para a gente tentar fazer com que o faturamento venha de outros produtos também. Porque quando a gente fala do menu, assim, a gente tem essa preocupação, lógico, como empresários, como o Thiago citou, de ser o gargalo da empresa. Vamos citar assim, né? Que usa muito esse termo, né? Nossa, o gargalo, às vezes, é a pessoa que só ela sabe fazer, ou é só o produto. E se esse produto flopar, a gente entende que dá para ampliar o mesmo produto, o mesmo segmento, de diversas formas, né? E quando a gente viu, de fato, o ano passado, participar com as 3 principais marcas no Reclame Aqui, ser premiada, a única de suplemento alimentar no Brasil com a nota 10, competindo com Dux, Always Fit, Always Fit e era mais uma que eu não me recordo. Eu sei que... Dr. Nature, acho que é. Acho que era. A gente falou, cara, o que a gente tá fazendo aqui, bicho? É muito louco. A gente é a única que tem 10, beleza. A quantidade de atendimentos, nossa, é bem menor do que eles. Mas dá essa excelência da comprovação da marca, a gente sentou os 3 e falou assim, essa empresa tá na hora de a gente abrir o equity. Entendi. Porque a gente vê muito a indústria farmacêutica refém do canal de atacado, Muito. mas zero expertise digital. Muito. Muitas vezes eles entenderam que iam atrás de agência também. A agência que faz hoje suplemento alimentar, pneu e frango assado, não vai conseguir te entregar com excelência uma coisa direcionada. E aí a gente falou... E quem ainda vai operar lá dentro, É, né? Na exatamente. agência, né? Essa é uma característica que a gente teve. E quando você perguntou um dos pontos lá chaves, com certeza isso é internalizar tudo. Conhecimento, Então, né? essa expertise trouxe pra gente possibilidades igual collabs aí, porque é muito onde o mercado olha e fala assim, tá, quem faz? Será que consigo fazer com ele? Porque quando a gente olha pra agência, a gente nunca deu certo. A gente investiu Já tentamos. muito em agência de Grande. Ambev, de marcas gigantescas hoje, e não conseguiu tracionar da forma com que a gente faz. No nosso entendimento, a gente percebe que é isso que o Gu falou, né? Quando a gente olha pra agência, ela tá pensando em 10 tipos de clientes, 10 nichos diferentes, quando, na verdade, o meu time interno tá o dia inteiro Vivendo, pensando, vivendo o produto, e olhando concorrente, olhando outra marca, e olhando trend de conteúdo. Então, isso fez a grande diferença pra gente. Então, quando o Gu fala que a abertura de possibilidades para farmacêuticos ou outras empresas é muito por causa disso. A gente sabe fazer, a gente já tem validado várias e várias vezes outros produtos, então a gente, por saber fazer, falou assim, entendemos que estamos na possibilidade de mostrar para o mercado que a gente sabe fazer isso. Então, esse é o momento hoje da Zof, principalmente, onde a gente fez, no ano passado, uma estruturação de um monte de lançamento, onde a gente entendeu o nosso público, organizou, escalou muito para adquirir cliente no ano passado, então esse foi o foco, adquirir cliente, e esse ano é muito voltado para o pós-venda, muito voltado, por isso que o Brand Legacy ajudou a gente de olhar para o LTV, olhar para o fluxo de recompra, então isso para a gente mudou esse ano,
E aí a gente entendeu, falou assim, pô, a gente sabe fazer dessa forma, a gente tem possibilidade de mostrar, muitas das vezes, através da empresa, a possibilidade de fazer no ramo, no nicho que a gente atua e atua muito bem. É exemplo do Menualive. Então, para futuro, quando você pergunta para a gente, é muito de estabelecer esses produtos, tentar encontrar outros canais, que seja a internacionalização, mas ao mesmo tempo fazer esses outros produtos que a gente lançou darem certo, e aí é um tempo de maturação também, né, de aprendizado. Então a gente está exatamente nesse momento e de abertura para outras empresas no sentido de, olha, a gente sabe fazer, e aí faz sentido para você uma fusão, uma aquisição, onde a gente entende que a Zove é esse parceiro hoje. Então, esse é o futuro, assim, que a gente separou para esse ano e o próximo ano, né? Porque a gente fazer assim, e porque não só como oportunidade da expertise, como vocês também têm, né? A Carol com grande experiência de influencer, que também não é só apertar o botão ou dar um produtinho pro pessoal. Vocês têm que ir no Brand Legacy. É vocês entenderem que... Tá, legal, entendi, vamos abrir esse equity, é para um crescimento da marca, não é para um caixa, porque caixa o banco me dá. Não é para só expandir a marca, porque hoje a gente está muito bem verticalizado através das distribuidoras, grandes contas, o Grupo RD Saúde. Não é para trazer brand, porque hoje a gente é uma das principais notas do Reclame Aqui, a gente tem esse direcionamento como uma das principais marcas para suplemento de menopausa. O dado do IQVIA que nos mostra, se a gente fosse medicamento, a gente estava em segundo maior sellout do Brasil, concorrendo com grandes contas industriais, não sendo indústria. Mas, acima de tudo, nós não somos uma agência. Começaram a procurar a gente, a 3 indústrias farmacêuticas grandes, Que procuraram legal. a gente. Pô, vocês não prestam serviço? Não. Não, então como é que faz para ter vocês? Vamos fazer uma fusão. A aquisição. Porque é a aquisição. Porque não tinha outra opção, sabe, Dom? É porque, assim... E porque também não é só Que oportuno. São indústrias farmacêuticas. Poxa, imagina um Menualive de isoflavona, de simicifuga, um hormônio sintético chamado Menualive, gente. O quanto isso escalaria? As marcas... Estrutura de time, toda a Ah, distribuição, Hoje com a força dependemos de vocês do digital, Dependemos né? de indústria, Carol. A gente vai ser uma indústria. Então, poxa, beleza, pé no chão. Então é isso que a gente vai procurar. Então a gente, né, como o Thiago citou, nesse o caminho. Brand Legacy mostrou que o caminho para nós é esse agora. Legal. Muito legal. Legal. Eu vi que vocês têm ali, né, e você comentou algumas vezes, que a Zolve virou uma holding ali e ela tem várias marcas. E eu percebi que, de fato, ali até no trabalho de rede social, você tem contas diferentes, né, para cada marca. Como que veio esse entendimento de que esse seria o melhor caminho? E eu digo isso porque, né, inúmeras vezes a gente discutiu isso, porque a gente tem referências de marcas que têm uma grande variedade de produtos, né, que atuam e trabalham para benefícios diferentes, e a gente tem marcas mais nichadas, e marcas que a gente vê criando novas marcas para novas linhas de produto. Né? O que vocês enxergam? A gente teve essa decisão, principalmente no nosso rebrand, quando a gente colocou a Zolve como a marca principal. Léo vai explicar o porquê, né? A Zolve, Thiago. A Zolve veio de Resolve e a gente teve o entendimento de criação de uma marca onde ela seria detentora de várias outras marcas. Essa foi a definição que a gente teve estrutural de marketing. Quando a gente faz essa definição, a gente entende que nas redes sociais a gente precisava criar comunidades. E quando a gente fala de uma comunidade de Menualive, por exemplo, a gente tem muita coisa para falar lá. E, ao mesmo tempo, eu estou lançando um produto de tinta de cabelo aqui para o público infantil. Como é que eu coloco essas informações no mesmo Instagram, na mesma comunidade? Então, foi meio que natural para a gente. Óbvio, ocorrem collabs entre elas, muitas das vezes, de falar, olha, o Collage Tipo 2, meu Instagram de performance tem a ver também com o Instagram do Menualive, ou do Yes Calm tem a ver com o Menualive. Ajuda e potencializa, né? Impulsionar, potencializa. Mas quando a gente fala de comunicação, de fato,
é muito importante pra gente. Até esse produto de cabelo, o spray de cabelo, a gente está falando de influenciadores que postam ali 10, 20 coisas no dia. Se eu não tiver um Instagram próprio desse produto, a gente teve o entendimento que a gente perde a possibilidade de falar dele toda hora, tá? Então, a gente teve uma facilidade de entender que falou assim, se eu quero criar uma comunidade, falar daquela dor, falar daqueles problemas que são compatíveis daquela comunidade, a gente precisa criar um Instagram, precisa criar as redes sociais voltadas só para aquele público. É muito difícil criar isso. Hoje, para a gente, cada crescimento de rede social, Menolive tem 100 mil seguidores, 100 mil seguidores onde são fãs da marca, e então essa é a grande dificuldade de fazer, porque é muito fácil hoje você seguir um influenciador, alguém que fala coisa que você gosta, e outra é você seguir uma marca. Produto. É uma empresa, né? Tá? Muito diferente. Que sabe que no final das contas tá ali para te vender alguma coisa, né? Então tem essa dificuldade, mas a gente entende, também começou a jogar não só os números. Eu não quero um Instagram ali com 10 milhões de pessoas que estão frias, por não várias engajam, coisas, exato, né? Então, assim, a gente teve esse entendimento e começou a nichar de fato. Por isso que a gente tem vários e-commerces hoje, onde a gente entendeu também que para a taxa de conversão, onde a pessoa entra no e-commerce, onde todas as cores, tudo a comunicação, todo o visual bate com o que ela é, com o que ela procura, faz mais sentido que um e-commerce só, com várias landing pages, ou uma marca que tem que ser genérica para tudo. Então, a gente teve essa sacada, principalmente no ano passado, de falar assim, precisamos dividir. Dá um trabalho imenso, porque a gente tem que ter social media para todo mundo, criação para todo mundo. Meu time de criação é excepcional, porque ele consegue, ao mesmo tempo, criar ali um suplemento para a mulher mais velha, mas, ao mesmo tempo, consegue comunicar, fazer a criação para um público mais jovem. O Insight Sales saber como vender para cada persona diferente, um produto diferente. Insight Sales tem que estar muito bem alinhado, porque quando ela está falando com um público de menopausa sobre o Menolive é uma coisa. Quando ela vem uma pessoa jovial, querendo procurar um controle de saciedade e vai atrás do pausa-fome, a comunicação é outra. E aí, quando ela vem pintar o cabelo, então... Esse das crianças, assim, é bizarro o que aconteceu. Quando o Thiago subiu a conta do Instagram, assim, caiu a conta 3 vezes. Olha. De quantidade de seguidores desses influencers, né? Do grupo da Turma dos Rosas. De ficar assim, o Instagram começou a achar que a gente tava com um robozinho. Entendi. Porque Que começou doideira. a ser... Bloqueou, só vai poder desbloquear daqui 2 horas. Puta, agora só 24 horas. Só amanhã. Nossa. Deu muito Era trabalho. fãs de verdade, né? E quando a gente Nossa. lança um produto deles, das pessoas que eles gostam, dos ídolos, foi um alvoroço muito grande no sentido de, cara, eu quero saber como é que... Você tem foto deles? Você tem foto deles? Me conta aí como é que é. Então, assim, foi muito engraçado isso. E isso mostra pra gente o entendimento que mais importa do que um número gigante ali de cada conta, né? Ou se a gente somasse tudo hoje, seria um Instagram bem legal, bonito, né? Mas a gente dividiu muito por esse entendimento de falar assim, cara... Cada comunidade precisa de uma voz diferente, de um momento diferente. E então foi muito por isso que a gente fez essa escolha, tá? É difícil, mas deu certo. E cada vez, vamos puxar a pergunta da casa, cada vez mais, né, as marcas, assim, os consumidores, eles estão muito na causa. Muito no propósito. A gente falou aqui também sobre a recorrência, e a recorrência vem com isso também. Ela vem quando ela entra no Menolive e ela vê um conteúdo que ajuda, uma marca que está preocupada com ela, ou que uma marca que está simplesmente friamente ali na farmácia não entrega. Que ela vai lá, ela pode até comprar por uma prescrição, mas é diferente quando você está criando uma comunidade, falando com esse público. Pergunta da casa? Pergunta da casa. A gente falou muito do que vocês fizeram ali a nível de empresa, o que vocês fizeram de diferente, com Menolive, enfim. A gente tem essa pergunta do Made in Brasil. Aliás, o lema do podcast é trazer a história de pessoas comuns que construíram resultados incomuns para que sirva de referência para outras pessoas que estão mais no início da jornada. O que vocês acreditam, assim, a nível pessoal, que vocês têm de qualidade ou característica que foi importante para vocês conseguirem construir o resultado da Zolve? Para mim, resiliência. Eu acho que esse é o grande ponto. Porque
quando você cria a marca, você tem umas dificuldades. E aí, depois que você vai vender, você tem outras. E aí, depois que você tenta uma estratégia e dá errado, aí você tem que... então, assim, cada momento da empresa... aí agora tem que contratar 30 pessoas de uma vez para dar conta de tudo, aí você tem que aprender de gestão. Então, assim, além do eterno aprendizado, mas tá aberto a aprender sempre, é você passar por essas etapas toda vez acreditando que aquilo ali é o seu propósito, é o que você quer deixar de legado, né? É o que importa pra gente de fato. Então, eu olho para a história assim que a gente passou dificuldades diferentes a cada mês, a cada momento, a cada ano. E o Thiago empresário lá do começo é totalmente do de hoje. As especialidades que a gente tem que ter hoje de fiscal, de financeiro, qual eu nunca imaginava, você tem que ter agora. E isso muda o jogo agora. Então, assim, tem que ser muito resiliente para passar por isso e uma visão muito clara onde a gente tem sobre a marca, sobre acreditar nos produtos, sobre falar assim, cara, a gente está mudando vida de pessoas aqui de fato, a gente quer mudar também a nossa comunicação no sentido de hoje os suplementos e encapsulados acho que passam muito por essa fase de prometer 1 milhão de coisas e não cumprir, então a gente vamos fazer isso da maneira correta, vamos fazer isso da maneira mais ética possível e buscando termos de satisfação, igual o Dom traz. Então, assim, essa é a ideia, assim. Eu acho que o grande ponto que mudou para mim é a resiliência, porque cada hora é um problema novo, cada hora é uma especialidade nova e se você não tiver a clareza de vamos passar por todas essas questões e sempre aprendendo coisas diferentes, a gente não teria chegado até aqui. E é isso que eu vejo. O Thiago lá do comecinho é totalmente diferente do Thiago de agora. Se me desse 10 milhões agora ou voltar do zero de novo com o conhecimento que eu tenho, é fácil demais falar que eu voltaria, porque esse conhecimento, de fato, é o que nos trouxe aqui até hoje. Tem que ser resiliente para passar por isso, porque cada dia é uma pedrada, não tem jeito. Incrível. O complemento de capacidades, né, Dom, que você citou, né, de nós três. Eu fico com uma paixão. Eu sou o cara muito de contribuir, eu quero que o meu time cresça comigo, eu quero prosperar a outra pessoa do lado. E quando o Thiago fala sobre esse propósito maior de resiliência, de ver que tava no caminho certo, eu falo, o que eu posso fazer com que a vida daquele profissional mude financeiramente na vida pessoal quando ele vender mais meu produto, um lucro maior para aquele balconista, para aquele cara do marketing multinível lá atrás que eu comecei em 2016, aquele olhar brilhando assim do cara falar, cara, como você chegou aqui? Aí você fala assim, cara, do mesmo jeito que você tá começando aí. Então, para mim é o paixão, sabe? Eu acho que eu contribuo muito com isso, de acreditar, sim, ter resiliência com o Thiago, e muitas das vezes pegar eu pelo braço, o Gustavo pegar, calma, não desanima, tá dando tudo certo. Vai vender. Não escute as pessoas que estão falando que não vai vender. Nós estamos com um propósito único. Então eu fico com essa parte mesmo de contribuição, de doação, de estar fisicamente nos lugares, porque o meu setor ele exige isso, né? E não é só alegria, como o Thiago falou. Quando chega lá, às vezes tá só reclamação. A gente vende 2 vezes, porque eu falo que eu vendo para distribuição, a distribuição não tá vendendo. Aí eu vou lá para distribuição e escoo todo nas lojas. Como não tá vendendo nenhuma visita, eu acabei com o estoque seu. Então, assim, poxa, a comunicação sua é diferente. Porque o meu propósito é pessoas. O produto é diferente, né? O produto é um meio. Então, eu sempre fico nessa busca de tentar aprender mais como ser didático. Que legal. Deixar mais claro de como eu passo a oportunidade para as pessoas. E porque eu tive traumas disso. Quando eu fui colaborador, escutar de um gerente que eu tinha pegado a empresa que faturava 100 mil por mês. Como gestor, eu fiz ela começar a faturar $500 mil por mês. Né? Não vou citar a empresa, mas era do segmento de imobiliário corporativo. E quando eu fui pedir um aumento, ele olhou na minha cara e falou assim, você não passa de um soldado raso que morreu um tenente no meio da guerra e não tinha que assumir o batalhão. Você assumiu porque não tinha outro. Ali eu vi que eu tinha que empreender. Se eu quisesse implementar algo de potenciar as pessoas e que as pessoas olhassem para mim e falassem assim, quero estar assim. Eu quero sentar na sua cadeira. Eu adoro quando um colaborador fala assim, eu quero ser gerente do seu lugar. Eu falo, porra, graças a Deus. Porque é assim que a gente capacita as pessoas. A gente só sobe o degrau quando o time inteiro tá no mesmo degrau.
Perfeito. Eu acho que é. E sim, falando um pouco assim, acho que a gente pode falar junto um pouquinho sobre o Leonardo. É um cara que busca o tempo inteiro por inovação, por melhorias, ou seja fiscal, ou seja industrial, que é o cara que busca produto, vai na indústria, de procurar saber, é o cara da calmaria, quanto a time também, porque gestão de pessoas, vocês sabem como funciona, não é tão simples assim. E falar assim, a frase que ele usa, né, Thiago, é muito engraçado. O melhor ainda está por vir. Ele usa, toda vez que a gente tá na maior dificuldade, nós três, ele olha pra gente e fala assim, o melhor está por vir. Legal. Segura. Se a gente tiver que dar 2 passos pra trás, vai ser só pra pegar impulso. Legal. Amém. Muito bom. Gente, sensacional ter vocês aqui no Made in Brasil, poder levar mais da história de vocês, de toda a construção, para além das marcas, né, como pessoas mesmo. Eu acho que esse podcast traz muito isso. A gente fala assim, é uma grande troca a gente poder conhecer quem são os empreendedores por trás, quem está construindo. Então, parabéns por toda a construção. Obrigada pelo nível de contribuição. E quem quiser achar as redes sociais de vocês e da Zouve também. Tá bom, a gente tá em todas as redes sociais com a da Zouve, Zouve Labs, tá? Tudo que vocês quiserem buscar, site zouvelabs.com.br e também as redes sociais. Para Thiago Cesário Santos, é o meu Instagram. Se alguém precisar de alguma coisa que eu conseguir ajudar, estamos aí. E Gustavo? O meu é @LuizGustavoRussi, né? Tá no Instagram e no Facebook. E para as mulheres mais maduras que estão procurando sobre Menualive, também a gente tem o site, né? Que é o www.menualive.com.br. Show. Isso aí, pessoal. Thiago Cesário e Gustavo Russi no Made in Brasil. Obrigado.